Fala, my beautiful! Não sei você, mas quando eu penso em aprender inglês com videogame, tem uma frase específica que vem na minha cabeça. Been a long time, comrade. Eu sempre achei essa luta muito louca quando eu era pequeno e queria literalmente decorar o que os dois estavam falando. Então a aula de hoje é com Leon e Krauser. Nós vamos assistir a primeira parte sem legendas, só pra ver o que você já consegue entender. Aí depois eu volto com a explicação pra gente aprender todo o vocabulário. E claro, a pronúncia. E você já sabe, até o fim da aula a gente não vai mais precisar de legendas. Let's do it! Resident Evil 4. Time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? Been a long time, ou it's been a long time, na forma gramaticalmente correta, é usada para falar que um bom tempo se passou desde a última vez que você fez alguma coisa, ou que você viu ou falou com alguém. A tradução seria, faz muito tempo. Exemplo. Welcome, James. It's been a long time. Então o que o Krauser diz aqui é, já faz muito tempo, camarada. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? Crash é de acidente, geralmente quando um veículo bate em outro, ou então atinge outro obstáculo violentamente. A frase dele fica, eu morri em um acidente há 2 anos. Foi isso que te contaram? I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? Agora vamos conferir a pronúncia dessas falas. Vai ter bastante coisa conectada no decorrer da cena, mas aí eu vou explicando. Been a long time, comrade. Conecta, been a long time, comrade. Essas letras em branco assim vão indicar letras pausadas. A gente forma elas na boca, mas o som não sai. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Olha como ele conecta aqui. Nós teríamos o som do TH, aquele TH com Z, na palavra that, só que quando a letra S vem antes, é comum a gente puxar só um som de Z mesmo. Is that what they told you? 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 E no caso da palavra they, a gente usa o som do TH mesmo. Nesse caso, o TH com Z. Língua entre os dentes, som de Z e puxa o resto da palavra. They. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Kidnap é o ato de levar alguém à força, de forma ilegal. Em poucas palavras, sequestrar, raptar. Você é quem sequestrou a Ashley. You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Catch on pode ter mais de um significado. Um deles indica tornar-se popular, no sentido de algo se popularizar, como em These lyrics are really catching on. Essas letras estão realmente pegando, estão realmente se popularizando.
E o outro significado, que é o da frase, é de entender algo, seja algo que te disseram ou então entender como fazer alguma coisa. Exemplo: He didn't catch on that we were joking. Ele não entendeu que nós estávamos brincando, estávamos fazendo uma piada. Aí Krauser diz: After all, you and I both know where we come from. After all pode indicar literalmente depois de tudo, que seria só a tradução. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Ou então, podemos usar como uma forma de apoiar algo que acabamos de dizer. Nesse caso, entendemos como afinal ou afinal de contas. Então essa frase fica: você entende rápido, como esperado. Afinal, você e eu sabemos de onde viemos. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Pronúncia: You're the one who kidnapped Ashley. Olha como ele junta: kidnapped Ashley. É como se o D fosse ali na Ashley, né? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. A palavra both tem o som do TH com S. É o mesmo esquema do anterior, só que um som de S nesse. Both. Both. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Leon pergunta: What do you want? Sabemos que isso quer dizer o que você quer, mas se a pergunta fosse o que você queria no passado, como ficaria em inglês? What did you want? Did seria o auxiliar do passado. Então quando ele está numa pergunta, ele altera o verbo principal, que aqui é want. Então se what do you want é o que você quer, what did you want é o que você queria. Eu sempre estou lembrando sobre isso porque é um detalhe bem comum no inglês. Então se você acompanha os vídeos aqui, imagino que você tenha acertado. Krauser responde: The sample Sadler developed, that's all. Sample indica uma pequena quantidade, uma amostra de algo. They are offering a free sample of their new product. Eles estão oferecendo uma amostra grátis do produto novo deles. Então aqui ele disse: a amostra que Sadler desenvolveu, só isso. The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Agora vamos fazer uma revisão básica sobre os pronomes objetos, que são esses casos em que em vez da gente falar she, falamos her, ou em vez de he, fica him, e por aí vai. É que pode acontecer da gente se confundir, então vamos ver se dá para entender um pouco melhor. Os pronomes objetos são usados para se referir ao objeto do verbo ou da preposição em uma frase. Ou seja, eles indicam quem ou o que recebeu a ação do verbo. Exemplo: se eu quiser dizer ele ama ela, essa frase não vai ficar he loves she, mesmo que she signifique ela. Então usamos o pronome objeto dizendo he loves her, porque ela está recebendo a ação, ela está, nesse caso, sendo amada, né? Tipo isso, entende? Vou deixar eles aí na tela caso queira pausar e anotar. Agora vamos lá. Como fica a frase? Eu perguntei a ela sobre eles, em inglês. I asked her about them, certo? Então vamos traduzir e rever tudo isso aqui. Leon diz: Leave Ashley out of this. Deixa a Ashley fora disso. E o Krauser responde: Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Eu precisava dela para comprar a confiança de Sadler para mim. Like you, I'm American. Assim como você, eu sou americano. You got her involved just for that. Você envolveu ela só por isso. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American.
got her involved just for that? What do you want é um exemplo muito clássico de frases conectadas, é bem comum. Fica what do you want? What do you want? The sample Sadler developed, that's all. The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Out of this vira out of this. Out of this. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that. You got her involved just for that. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? Fala aí, já tinha conseguido entender antes da explicação? Lindo demais! Agora a gente vai para a parte final da cena, e vai ser o mesmo esquema, primeiro sem legendas, depois eu volto pra gente estudar um pouco mais, sem enrolação. Vamos lá! All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! A palavra sake pode ter algumas interpretações, sendo vantagem, benefício, propósito ou razão para algo. Vamos ver algumas frases. She had to move from her country for the sake of her career. Ela teve que se mudar de seu país por conta de sua carreira ou pelo bem de sua carreira. You have to stay here for your brother's sake. Você tem que ficar aqui pelo bem do seu irmão. No caso, é comum usar as frases for the sake of alguma coisa ou for alguma coisa sake. Também acontece de usarem a expressão for God's sake, que seria igual ao nosso pelo amor de Deus. Então o que o Krauser diz nessa frase é: você já pode se tornar um membro do canal. My Beautiful tem uma área de membros aqui no canal, e lá nós aprendemos inglês de uma forma mais tranquila, que é jogando, explorando alguns diálogos, aquela forma que a gente fazia quando era pequeno, sem saber nada. Então se quiser dar uma conferida lá, eu agradeço de coração. Mas voltando, ele diz, tudo pelo bem da Umbrella. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Mais uma expressão, let it slip, significa dizer algo que você não queria dizer, por acidente. Seria um deixar escapar, apesar de também poder ser usada no sentido de deixar algo escapar mesmo, tipo uma oportunidade, igual na música do Eminem. Mas aqui nós temos almost let it slip, quase deixei escapar. Enough talk, die comrade. Chega de falar, morra camarada. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! All for Umbrella's sake. All for Umbrella's sake. Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here.
You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? To have the upper hand significa ter mais controle ou vantagem em uma situação. Nos esportes, por exemplo, dizem que o time da casa é o que tem vantagem. Então você poderia dizer: The home team has the upper hand. O time da casa tem a vantagem, leva a melhor. Em uma negociação, The side with the most power has the upper hand. O lado com mais poder tem a vantagem. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Ora, se não é a vadia no vestido vermelho. Aí a Ada diz: Looks like we have the upper hand here. Parece que nós temos a vantagem aqui. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Nessa fala do Krauser, tem um detalhe chamado de tag question, e na real é até simples, ainda mais se você conhece um pouco sobre os verbos auxiliares, tanto na afirmativa quanto na negativa. Tipo, tem o do e o don't, did e didn't, can, can't, is, isn't. São vários. Ele disse, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Mas não é como se você pudesse escapar à sua morte inevitável. É? Uma tag question é uma pergunta adicionada ao final de uma afirmação. É meio que para buscar uma certa confirmação do que você acabou de dizer. O detalhe é que a tag, a pergunta, tem que ser ao contrário do que foi a afirmação. Por exemplo, you can play. Can't you? Você pode jogar. Não pode? Repare que na afirmação nós usamos can. Portanto, na pergunta, na tag, nós temos que usar can't, que seria o oposto de can. Entende? Dá para fazer o inverso também. You can't play. Can you? Você não pode jogar. Pode? Então é só seguir essa regrinha. É só a tag ser o oposto da afirmação. É por isso que ele diz, não é como se você pudesse escapar. É? Aliás, a frase toda dele fica, você pode conseguir prolongar sua vida, mas não é como se você pudesse escapar de sua morte inevitável. É? You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Well, if it isn't, olha como ele conecta. If it isn't the bitch in the red dress. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Vamos entender a pergunta da Ada. You knew each other? Vocês se conheciam? Ela tem alguns pontos pra gente observar. O primeiro é que essa pergunta está sendo feita de forma informal. É como uma forma mais casual, sabe? Se fôssemos seguir à risca, a gramática, nós diríamos Did you know each other? Novamente, usando o auxiliar did para indicar que a pergunta está no passado. Mas do jeito que ela fez, nós já conseguimos entender na boa. Knew é o passado do verbo know, conhecer. Então só de falar you knew each other, como se fosse uma afirmação, nós já sabemos que significa vocês conheciam um ao outro, ou vocês se conheciam. Aí o que ela fez foi só adicionar uma entonação de pergunta. Então isso é bem comum, você não vê o pessoal preso às regras da gramática no dia a dia. E aí tá tudo certo. E o outro ponto é o each other, usado para indicar reciprocidade entre duas ou mais pessoas. Seria o nosso se, igual eu fiz ali na frase, Vocês se conheciam. Ou um ao outro, Vocês conheciam um ao outro. Olha só. We were helping each other during the project. Nós estávamos ajudando um ao outro durante o projeto. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. It's about time é a expressão que diz, de forma enfática, que algo que está acontecendo, ou que está prestes a acontecer, já deveria ter acontecido. Seria já estava na hora, já era hora. Wow, Miles! You're doing it on command! It's about time, right? Leon disse,
Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Talvez já esteja na hora de você me contar por que está aqui. Se você estivesse perguntando por que ele disse told em vez de tell, o que vem em mente é o contexto mesmo. E vimos que essa expressão se refere a algo que já era para ter acontecido, no passado. Então a ação na frase, nesse caso tell, contar, também vem no passado. More or less, mais ou menos. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Talvez já seja a hora de você me contar por que está aqui. Maybe some other time. Talvez outra hora. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. You knew each other. You knew each other. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Maybe some other time. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Vamos assistir a cena inteira sem legendas agora. Sem demora. Deixa o listening afiado aí e let's go. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Olha esse Kratos, esperando com o inglês dos deuses em mais uma aula. Então se estiver com tempo e quiser conferir, eu agradeço muito. Espero que tenha conseguido aprender alguma coisa hoje. Thank you so much for watching, friend. I'll see you soon, so please, take care.